de fato, poderia até falar sobre gratidão. É um tremendo negócio. Porque quantas pessoas já foram curadas, já passaram por esse lugar, desde 16 anos atrás, quando se fundou o ministério, lá na Araguaia, depois na Igreja de Vidro, na Juruá. Quantas pessoas que foram beneficiadas, abençoadas, bem-aventuradas, pessoas que foram salvas, pessoas que, para as quais Deus cumpriu a sua palavra, à risca, com precisão. Quantas pessoas receberam seus negócios e que estão prosperando até hoje. Quantas pessoas que foram salvas, libertas mesmo, profundamente. Não dá para contar nos dedos, não dá para ficar contando, porque nós ficaremos contando até a volta de Jesus. O apóstolo não exagera, mas eu posso dizer que é quase isso. Quanta coisa, quantos milagres, milagres. Milagres. Pessoas que se levantaram da cadeira de rodas. Tem alguém aqui que possa lembrar disso? Já aconteceu. Deus já curou de surdez e de muitos males. Por isso que o teu coração ele precisa sempre estar grato a Deus. Porque é muito forte o que Deus faz no nosso meio. Amém, amados? Mas que o Espírito Santo continue falando contigo, continue te libertando de muitos males, continue te direcionando, te levando ao bom termo, porque Ele é o Deus que nos leva ao bom termo. Ele é um Deus que nos leva à excelência do seu conhecimento. Ele é um Deus bom, o seu amor dura eternamente. E eu vou dizer, não há causa por demais difícil para ele. Agindo ele, quem poderá impedir o que ele quer fazer? Quando ele te chamou, ele estava dizendo assim, a obra que eu vou começar a fazer na sua vida vai ser plena, vai ser completa. Porque eu, Deus, não faço nada pela metade. Ele estava dizendo isso. Então, aquiete o seu coração. Mesmo que ainda faltem muitas coisas para acontecer. Mesmo que ainda muitas palavras não se cumpriram. Mesmo que ainda portas que você recebeu a palavra ainda não se abriram. Mas certamente, no tempo dele, que é o tempo preciso, ele vai cumprir. Amém. E você vai ter um testemunho. Amém, queridos? Deus está fazendo, ele continua fazendo, ele não para. Ele continua andando, mesmo que muitos parem, ele continua andando, ele continua trabalhando. Jesus disse, eu e o Pai trabalhamos até hoje. E até hoje ele continua trabalhando em prol da sua vida, que ele ama mais do que você imagina. Eu quero falar sobre o corpo de Cristo, então eu quero falar sobre você. A direção hoje é você. Deus quer falar de você. Deus quer falar sobre a sua participação no corpo. Quem é você no corpo? O que você representa para Deus? Você sabia que a ação do Espírito Santo está no corpo de Cristo. Os milagres se manifestam no corpo de Cristo. O poder do Espírito se manifesta no corpo de Cristo. No corpo de Cristo, onde corre o sangue de Cristo, que nos liberta, nos purifica, nos cura, nos salva. No corpo de Cristo, onde há cura verdadeiramente. Por isso que nós costumamos a falar, às vezes eu falo isso, o apóstolo às vezes fala isso, que o corpo cura o corpo. E vocês vão entender hoje que, de fato, o corpo cura o corpo. Você está aí muitas vezes para ser curado. E você vai ser curado no próprio corpo onde você foi inserido. Imagina, é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o Todo-Poderoso, ele manifesta a própria sabedoria dele, ou melhor dizendo, a multiforme sabedoria dele, ele manifesta no seu corpo. Interessante, cada um tem uma função no corpo. E diz na palavra que o Espírito Santo dá o dom, como ele quer e para quem ele quer, segundo os propósitos de Deus. Então, vale a pena você estar inserido no corpo.
Vale a pena você orar pelo teu irmão, quando nós estamos aqui, agora, costumeiramente, estamos orando uns pelos outros antes de começar o culto, não é verdade? Você não sabe o poder que tem isso, você não sabe a graça de Deus que tem nisso. Você não sabe o poder da comunhão do Espírito Santo que tem nisso. A própria palavra diz em 1 Coríntios 1,9 que nós somos chamados à comunhão de Cristo. Não a comunhão do homem comum, não a comunhão de uma instituição da terra, não a comunhão de qualquer coisa que possa ter no mundo, mas a comunhão de Cristo. A comunhão das coisas lá do alto que se manifestam aqui no corpo de Cristo através de nós. Então você vai entender perfeitamente a tremenda relevância que tem o corpo de Cristo. Onde você está inserido. Amém? Vamos ler a Bíblia. Abra a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 10, versículo 11. Vocês vão entender que coisa fantástica foram os presentes que Jesus recebeu quando ele nasceu. Aquilo possui algo tão profético que não foi por acaso aqueles presentes. Amém? Então vamos lá. Mateus 10, 11. Ok. Mateus 2, 11, aliás, que 10, 11. Mateus 2, 11. Amém? Eu falei 2, 11, né? Desde o começo? Não falei? Estás a brincar? Falei 2, 11. Falei 10, 11. Está amarrado 10, 11. É 2, 11. Por enquanto está amarrado. Quem sabe Deus quer falar conosco em Mateus 10, 11 também. Já vou dizer o que é que tem lá em 10, 11, quando Jesus envia os 12. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Envia os 12 para irem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui os reis entraram onde Jesus estava, onde ele tinha nascido. Essa comitiva de reis entrou neste lugar. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Alguém podia me dizer o que significa isso? Tem um significado extraordinário, cada presente deste que Jesus recebeu. Agora, aqui não diz que foram 3 reis. Está falando que foram 3 reis? Está na sua Bíblia que foram 3 reis. Aqui diz somente o tipo de presente que ele recebeu, mas não diz que foram 3 reis. E há tanta romantismo nisso, né? Há tantas coisas que se falam. 3 reis magos. Ninguém sabe se foram 3. Para mim foram mais de 3. Porque a palavra lá no Salmo 72 já dizia profeticamente a esse respeito, quando ele nascesse, que os reis, não disse 3, mas disse que os reis viriam do Oriente para lhe dar presentes. Salmo 72, 10. Não disse lá que eram 3 e também não diz aqui que eram 3. Eu, no meu entendimento, eram mais do que 3. Você imagina o que foi aquilo? Pensou aqueles reis do Oriente chegando lá, naquela pequenina Belém, porque Belém é pequenina até hoje. A mais pequenina dentre todas as cidades. Já era uma palavra profética, porque Deus falou, de lá levantarei o rei, que irá reinar sobre toda a terra. Amém, amados? Amém. Então vamos lá. Diz que eles deram então as suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Jesus, como cada um de nós, somos compostos, e era composto Jesus também como nós, corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Amém? Amém. Diga espírito, alma e corpo. Espírito, o teu espírito, ele foi vivificado quando você entregou sua vida a Cristo, porque ele estava morto, estava mortificado por causa do pecado. Então, quando Cristo entrou na sua vida, o teu espírito, ele foi acendido, ele foi
ressuscitado. E começou a se tornar um espírito vivo para poder caminhar com Deus e até receber o Espírito Santo. Ele veio no teu espírito, ele entrou no teu espírito, o Espírito Santo de Deus, para que você fosse a habitação de Deus, você fosse o tabernáculo de Deus, a tenda de Deus. Cada um de nós somos tenda de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que você, racionalmente falando, pensando, você não pode imaginar que Deus habita dentro de você. Mas o que foi lá no começo? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mesmo o cara que está perdido aí, ele tem algum traço de Deus nele. Porque foi criado a imagem e semelhança de Deus. Traduzindo em miúdos, nós somos duplicata... como é que é? Nós somos duplicata da categoria divina. Amém? Então veja bem, Jesus também tinha espírito, alma e corpo. Só que o espírito de Jesus era o espírito de Cristo. Diga, espírito de Cristo. Era um espírito puro. Sem pecado, sem mancha, sem ruga. Era o espírito perfeito. Estava dentro de um ser de carne. Uma criança, um menino. Mas Deus estava lá dentro, o Filho estava lá dentro, Cristo estava lá dentro. Então, quando eles deram ouro, eles estavam dando ouro representando o Espírito de Cristo. Porque quando fala de Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é a pureza, era representado pelo ouro. Então, quando se fala em ouro, a palavra de Deus é mais pura que ouro de Ofir. Fala um dos salmos lá, Davi falando em um dos salmos. Ele está dizendo a respeito do Espírito da divindade, o Espírito de Cristo. Então, como se eles estivessem presenteando o Espírito de Cristo. Ouro. Não é tremendo isso? Aleluia. E o Espírito de Cristo, nos 33 anos e meio que Jesus caminhou, que nunca foi manchado. Nunca. Nunca. Ele foi perfeito até a cruz. Na cruz que ele enfermou. Por causa das feridas que ele recebeu. Mas muito bem. Eles deram também o incenso. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você se levanta de madrugada para orar, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você se levanta 4 horas da manhã para orar. É fácil ou é difícil? Não precisa mentir. Fala que é difícil. Eu mesmo de mim, eu falo que é difícil. Mas eu teimo em levantar. Isso é uma decisão da minha alma, que eu quero levantar e pronto. Não é decisão do meu espírito. O espírito quer. O espírito que está em mim, ele quer. Porque ele quer que cada vez mais o Espírito Santo o inflame e possa conduzi-lo e governá-lo. Amém? Então, eu tenho que tomar uma decisão. E quem toma a decisão é a alma. É o meu entendimento. Glória a Jesus. Amém. Então, é isso. Por isso que eles deram incenso. Porque quando você ora, porque você quer orar, você decidiu orar, a tua alma decidiu, então vai subir como incenso para Deus. Quando você oferta, porque você decidiu, tua alma decidiu. Por isso que muitas vezes nós falamos na ministração da oferta, peça ao Espírito Santo te dizer. Mas se a tua carne está mais forte, você vai pensar pela carne, tua razão, e você vai dar qualquer coisa. Mas você deixando o Espírito falar, você vai decidir, o teu entendimento vai decidir que você deve dar uma oferta que venha agradar a Deus. E quando você faz isso, sobe como incenso. Porque ofertar também é orar. Adorar também é orar, é falar com Deus. É dizer a Deus o que ele representa, quem é ele na sua vida. E quando você faz essas coisas, de fato, em verdade, Deus recebe como incenso. Eu não estou falando de um incenso literal, que nem lá na antiga aliança eles queimavam incenso de fato. Não é isso. Mas hoje o incenso para Deus é a tua oração, é decisão de você buscá-lo, decisão de você adorá-lo, decisão de você ofertar, decisão de você andar na presença de Deus, decisão de você realmente sempre estar conectado com Deus. É incenso para Deus. Amém? Agora imagina, qual foi o melhor incenso
que o Pai recebeu? Quando Jesus estava no Getsemane. Ali foi o momento da decisão. Ali foi uma briga, porque a alma de Jesus não queria, estava realmente lutando para não ir, porque ele ia ficar sem o pai. E ele ficar sem o pai ia ser uma coisa muito difícil para ele, porque ele ficou desamparado. E você sabe por quê? Eu já falei N vezes sobre isso. Porque os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, estavam em Cristo, no corpo dele, que ele ia levar na cruz, mas só que ele ia ter que levar sozinho. Os nossos pecados em Cristo impediu que o Pai olhasse para ele, estivesse com ele. Então ele sabia no Getsemane que isso ia acontecer. A própria palavra profética já dizia no Salmo 22 que ele ficaria desamparado. Ele falando, Davi falando, como revelação pelo Espírito: Deus meu, por que me desamparaste? Isso já estava dito no Salmo 22. E para se cumprir isso, de fato, naquele momento em que Jesus estava efetivamente desamparado, ele declarou: Deus meu, por que me desamparaste? Então veja a decisão que ele tinha que tomar lá no Getsemane. Mas lá, depois de 3 horas orando, gemendo, angustiado, transpirando sangue, porque não ia ser fácil, ele disse: tá bom, não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Mas ele teve que decidir, e ali quando ele decidiu, foi o incenso perfeito a Deus, naquela entrega, naquela oração. Quando você entrega alguma coisa a ele, de fato, entrega mesmo, para você se desvencilhar daquilo, você pode ter certeza que Deus vai te dar algo muito melhor daquilo que você entregou para ele. E quantas pessoas têm dificuldade em entregar para Deus? Quantas pessoas que nutrem uma idolatria no coração, porque hoje a idolatria do crente está no coração dele, né? Não está numa imagem, porque ele já passou disso, certo? Ele já saiu de lá, já está em outro plano. Mas quantas vezes a idolatria perdura no coração? Às vezes por uma pessoa, às vezes pelo próprio cônjuge, vai idolatrar o cônjuge, vai amar mais o cônjuge do que a Deus. E o que Jesus falou? Aquele que amar mais pai, mãe, mulher, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Quantas vezes a idolatria está numa casa, num carro, num trabalho, no emprego, na empresa da pessoa, está lá no coração. E não há uma entrega, mas quando há uma entrega, isso se torna um incenso agradável a Deus. Agora, e a mirra? Qual o significado da mirra? A mirra, naquele tempo de Jesus e até hoje, ela servia como sedativo, servia como anestésico e servia como remédio. As pessoas passavam mirra nas feridas, passavam mirra nos lugares inflamados, e usavam a mirra até para passar no corpo da pessoa que estava morta, porque eles faziam lá a preparação do corpo naquele tempo. E até hoje, no meio dos judeus, eles fazem isso. Então eles fazem a preparação e usavam mirra. A mirra também era utilizado no próprio azeite que eles produziam para a unção lá no templo. E mirra também servia como perfume, como aroma para o perfume. Então, você traduzindo em miúdos, a mirra representava cura. Diga cura! Cura! Aleluia! E onde manifestou-se essa mirra? Na vida de Jesus, quando ele foi para a cruz. O corpo dele foi ferido por causa das nossas culpas, dos nossos pecados. O corpo foi ferido. E quando o corpo foi ferido, as feridas no corpo de Jesus começaram a nos curar. Lá em Isaías 53:5 já profeticamente dizia: pelas suas feridas nós fomos curados. Mas, para não dizer só sobre a antiga aliança, abra em 1 Pedro 2:24. Vamos ver o que diz lá. Amém. Está seguindo o curso aí, em nome de Jesus? Vai haver cura aqui, em nome de Jesus. Vai haver cura no meio do corpo. Vocês vão ver, esse negócio do corpo é interessante.
Nós precisamos começar a entender o que é o corpo e estar bem inserido nesse corpo. Glória a Deus. Então, põe lá, vai, ela já pôs, pronto. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Cristo. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas ou feridas, fostes sarados. Então aquela mirra representava a cura através do corpo de Cristo. Amém, mano? Agora, nós somos o corpo de Cristo. Você sabia que essa cura está no nosso meio? Muito embora muitos não entendam isso. E vivam e andem completamente desatinados com relação a isso, ou sem entendimento com relação ao corpo de Cristo. Quantas pessoas estão desconectadas do corpo e estão passando por apuros, por problemas? Já que nós sempre falamos que o corpo cura corpo. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Porque eu quero declarar que hoje vai começar a exalar mirra aqui no nosso meio. Por causa do entendimento. A fé começa a vir pelo entendimento. Amém? E quando começa a entrar no teu entendimento, ou seja, quando a tua mente começa a compreender, começa a crescer a fé que está em você. E você, em virtude da fé crescer em você, você começa a se apropriar do poder da palavra. E aí que as coisas acontecem, a palavra se torna vivente na sua vida. Porque a palavra de fato é viva e eficaz. E ela começa a se tornar viva na sua vida. Então ela começa a acontecer. E ela começa a acontecer no corpo de Cristo. Agora eu vou te falar uma coisa. E nós vamos chegar aqui numa conclusão muito importante. Mesmo. Tem 379 vezes na Bíblia o termo congregação. Não tem só na antiga aliança, tem na nova. Mas nós vamos chegar lá, amém? Se você estiver comigo aqui, nós vamos chegar lá. 379 vezes. Se você começar a pegar lá, desde Gênesis, passando por Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, e vai indo, Josué, e vai indo nos outros livros, você vai falar, por exemplo, com Moisés. Deus pegou Moisés, mandou ele lá para o monte, eu quero falar com você, sobe lá. E quando ele chegou lá, Deus começou a dar as coordenadas para ele levantar e construir a tenda da congregação. Amém. Mas o que você vai ver lá de tenda de congregação é impressionante. Por que tenda da congregação? E as ministrações do sacerdote, Moisés, etc. e tal, acontecia na porta da tenda da congregação. Efetivamente, eles não entravam lá dentro. Só entravam quando era para levar o sacrifício, mas eles entravam só no pátio exterior. Eles não entravam no lugar santo e nem no santo dos santos, mas eles entravam, tinha uma cerca que cercava toda a tenda, e ele entrava lá quando ele precisava oferecer o sacrifício pelo pecado dele, ele entregava para o sacerdote no na frente dele, e derramava numa pia de bronze. Depois ele levava numa bacia, uma vez por ano, ele entrava lá, no Santo dos Santos, para derramar sobre a tampa da arca, que chama-se tampa, ou lugar do propiciatório, para poder encobrir o pecado. Não retirar, não remover, mas encobrir. Tudo bem, não vou falar sobre isso, mas eu quero falar mais detidamente sobre a tenda da congregação. Então Deus falava na tenda da congregação, porque a tenda era onde se reuniam todos os israelitas em torno da tenda. Se você for ver algumas gravuras sobre a tenda, o tabernáculo, tenda, o tabernáculo é a mesma coisa, você vai ver que todas as tabernáculos ou as cabanas onde eles habitavam, eram todas em volta da tenda da congregação, porque a tenda atraía os filhos de Israel. E muitos termos também era dito congregação dos filhos de Israel. Então ali eles se congregavam, ali eles se reuniam, ali onde Deus ia falar com eles, ali onde eles iam entregar o sacrifício para o pecado.
ali onde eles iam ouvir a lei, ali onde eles iam ouvir Moisés, ali onde eles iam ouvir instruções, e ali onde eles iam exercer o papel deles na congregação. Impressionante isso, né? E assim foi, e assim eles faziam. E quando começou a ocorrer esta congregação, porque enquanto eles estavam no Egito, Deus não falou congregação, porque eles ainda estavam no Egito, na escravidão do Egito. Mas depois, quando Deus os tirou do Egito e os conduziu ao deserto, a partir do monte Sinai, Deus começou a falar congregação dos filhos de Israel. E ali começou a existir a congregação. E Deus manifestava o seu poder para a congregação. Deus manifestou cura na vida deles, muitas vezes, na congregação. Olha que coisa tremenda. Eles se desviaram muitas vezes lá no deserto, blasfemaram, murmuraram, se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra seus líderes. Então Deus os colocava lá no sofrimento, na angústia, no meio das cobras, e tantas coisas que eles sucederam. E naqueles momentos, quando eles ficavam angustiados, sofrendo, por causa de tudo aquilo que estava ocorrendo, por culpa deles mesmos, eles se reuniam e começavam a clamar, e Deus disse que ouvia e respondia a oração deles. Amém. Impressionante. Por quê? Porque eles se reuniam para clamar ao mesmo Deus, no mesmo sentido, para que Deus os livrasse. E quantas vezes Deus ia lá e os livrava? Enviava cura, enviava água, enviava as codornizes, enviava o maná, e tantas coisas que Deus fez, porque ele ouvia o clamor da congregação. E a tenda, tudo o que havia na tenda, agora é uma parte importante isso que eu vou falar para vocês. Tudo que falava a respeito da tenda, e todos os materiais que tinham na tenda, estovo azul, púrpura, carmesim, tudo que tinha lá apontava para uma pessoa, Cristo. O Cristo que haveria de vir. Toda a forma como eles construíram, as medidas, as madeiras, a arca, e toda a mesa dos pães da preposição. A gente sabe que os pães, o pão é a palavra, o pão era Cristo, tudo era o castiçal de 7 lâmpadas apontava para Cristo, porque ele é o varão perfeito, e por aí vai, tudo apontava para Cristo. Então, o que estava dizendo aquilo? Que os próprios israelitas e os sacerdotes, os fariseus, acabaram não entendendo que quando Cristo viesse, ele reuniria nele toda a congregação. Mas apóstolo, onde diz isso? Ok, abra em João capítulo 12, 32, e vocês já vão ver. Aleluia. Eu quero que você suba um degrau hoje, como congregação, como corpo de Cristo. Amém? O que diz lá? O que diz lá? Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele ia congregar todos a ele. Amém, amados? Amém. Mas agora, interessante que o próprio sumo sacerdote, sem saber o que ele estava falando, ele profetizou que isso aconteceria lá em João 11, versículo 52. Aleluia. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Quando ele foi para a cruz, ele estava reunindo, porque ele foi levantado onde? Na cruz. Ele mesmo disse, o próprio lá profetizou, sem saber o que ele estava falando, que ele ia atrair como um só corpo todos os filhos de Deus. Quando você veio, quando você foi atraído, Deus estava te chamando de filho.
Venha, seja atraído, venha congregar. O que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos congregando. Diga congregando. Sem congregar, você vai estar desatado do corpo de Cristo. Você vai estar perdido, você vai estar sem ação, você vai estar sem direção, e muitas vezes oprimido, angustiado, aflito, porque não está conectado no corpo. Se não está conectado no corpo, não está alinhado com Deus e não está agregado em Cristo. Porque ele falou, e está aqui na palavra. Quem não agrega, porque congregar é agregar, tá? Vai procurar depois no dicionário, você vai ver. Congregar é agregar. Congregação é agregação. Falar agregação. Nós jamais podemos estar desagregados, mas congregados. Então, quem não congrega, desagrega. É óbvio, quem não congrega, desagrega. A mesma coisa quando Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Porque ele fez questão de frisar que era a videira verdadeira. Para bom entendedor, 1 milésimo de palavra basta. Se ele falou que ele era a videira verdadeira, porque tinha falsa. A gente sabe quem é a falsa. Amém? Aleluia. Então existe o corpo verdadeiro de Deus. E somos nós estamos aqui, o corpo de Cristo. E o cabeça do corpo guia através dos líderes que ele levanta, através dos anjos que ele levanta, através dos amigos que ele levanta. Porque eu não quero falar sobre isso, mas você sabe que o noivo tem amigos que vai cuidar da igreja, preparando-a para a volta de Cristo, do noivo, preparando-a para o casamento. Amém, amados? Mas para os agregados. Então você está agregado hoje. Cada um está recebendo a mesma palavra, a mesma unção. Então sempre quando nós estamos juntos, nós estamos também para nós aprendermos alguma coisa. Porque você vai aprender alguma coisa com o seu irmão. E seu irmão vai lhe dar alguma palavra que de repente vai te ensinar coisas que você não tinha se apercebido delas. E vice-versa. Nós aprendemos uns com os outros, mesmo sendo divergentes no que tange a personalidade, a opiniões. Mas o Espírito Santo, de repente, ele vai te conduzir no mesmo sentido. Amém? Abra lá em Efésios 4, de 4 a 6, olha que tremendo que diz ali. É o corpo, amém? Há somente um corpo e um espírito. Sim ou não? Lógico, a palavra está dizendo. Um espírito, é o Espírito de Deus. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Que esperança? Cristo. Cristo em nós, Cristo está em nós. Nós podemos exercer o mesmo mandato que ele exerceu. Isso é fantástico, não é? Versículo 5. Há um só Senhor, e uma só fé, um só batismo. Um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Isso é corpo, isso é congregação. Aleluia. É interessante que mesmo, por exemplo, ele sendo diferente dela, eles possam ter o mesmo espírito. Isso é sobrenatural. A sobrenaturalidade de Deus está em nós. Sendo um diferente do outro, nós vamos exercer o mesmo mandato, nós vamos estar no mesmo espírito, nós vamos estar no mesmo corpo, nós vamos ter o mesmo Deus, vamos ter a mesma condução, nós vamos ouvir a mesma palavra, nós vamos poder ter a direção do Espírito e andar sobre a palavra. Você está andando hoje aqui sobre a palavra que você está recebendo. Porque é o mover do Espírito Santo, é a comunhão do corpo de Cristo. Por exemplo, quando tem a ceia, amados, o que é a questão da ceia? É uma coisa tão importante. Quem não está no corpo, não está na congregação,
não toma ceia, é verdade ou não? Lógico que não. Então, o que vai acontecer neste membro do corpo? Nós juntos somos o corpo. Individualmente somos membros do corpo, amém? Eu não posso pegar o membro, eu sou um membro, individualmente membro. E eu não posso lançá-lo na prostituição, no pecado, em tantas coisas, porque eu vou ferir o corpo. Eu vou machucar o corpo. E você também, individualmente, é membro do corpo. Então, por exemplo, se você tiver um problema no pé, todo o corpo vai sentir isso. Fala lá isso em 1 Coríntios 12. Está entendendo? Se você tiver inflamação em algum órgão, no dedinho do pé, ou no dedinho da mão, todo o corpo vai sentir, porque o cérebro vai mandar um aviso, cabeça, vai mandar um aviso, que o negócio lá tem alguma coisa errada. Daqui a pouco você vai ter tontura, daqui a pouco você começa com dor, e todo o corpo vai sentir. Por exemplo, e Paulo dá um exemplo, o pé não pode dizer à mão, olha, eu sou mais importante que você, não, e nem a mão dizer ao pé. Por cada um tem o seu grau de importância no corpo. E diz que aqueles que são menos importantes são os que mais são honrados. Não é tremendo a forma de Deus agir? Então, amados, cada um tem uma vital importância no corpo. Assim como o corpo é uma vital importância da parte de Deus, porque este corpo que anda na terra para manifestar a glória de Deus. Amém, amado? Isso é demais. Agora, para pensar, como eu não sou nada, como que em mim tem cura? Lógico que tem. Hoje nós estamos juntos. Então, por causa da palavra, está fluindo algo que vai te levar à cura. É óbvio. É assim que funciona. Você quer ver? Põe lá em Tiago, capítulo 5, 16. Olha, vamos ver lá. Por que nós estamos orando antes de começar o culto? Estamos exercendo o papel do corpo de Cristo. Só que muita gente acha chato isso. Mas se eles soubessem como isso é importante, como isso é vital até, como eu estou dizendo. Olha lá, vamos lá. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Porque no corpo os pecados não podem ficar ocultos, senão alguém vai ser machucado. Alguém vai ser ferido. Alguém vai ser, de alguma forma, atingido. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Amém. Onde mais funciona, não é só eu orar, chamar as pessoas para frente e orar por elas, não. Onde mais funciona este poder de Deus, por causa do Espírito da comunhão, é quando nós oramos uns pelos outros, Santo Deus. Às vezes eu não imagino que vai curar orando. É o poder da palavra, é o poder do corpo, é o poder da comunhão do corpo, é o poder da mirra. A mirra está em nós, amém, amados? E somos o corpo, glória a Deus, aleluia. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo, porque nós juntos se manifesta a justiça de Deus, sabia? Nós somos justificados pelo Senhor, não somos justos por nós mesmos. Não adianta dizer, eu nunca roubei, nunca menti, nunca bebi, nunca fumei, nunca falei palavrão. Eu sou justo, é uma vírgula que você é justo. É uma vírgula e meia. A justiça de Deus se manifesta através de Cristo. O sangue de Jesus nos purifica e nos justifica do pecado. Não é você mesmo que se justifica, de jeito nenhum. Quantas pessoas hoje, multidão de pessoas, querendo se justificar. Nunca vi, pessoas vivem se justificando. Para! Nós somos o corpo de Cristo, amados. Há uma unção no nosso meio. Há poder no nosso meio. Há cura no nosso meio. Não é porque eu que tenho que orar para você ser curado. Não. Não. Sim, Deus cura, Deus nos usa. Mas muitas vezes Deus pega alguém aí para orar, um pequenino. Vai orar lá para aquela mulher que está cancerosa. E de repente Deus usa aquele pequenino para ela ser curada. É ação no corpo. Por isso que quando nós jejuamos juntos, há muito poder. É muito mais poder do que um só jejum. Por isso quando nós proclamamos o jejum, é para ver unção no corpo. É para ver a manifestação da glória de Deus no corpo. É para ver comunhão no corpo. É para ver, de fato, aquela cura profunda no corpo. É para ver o mesmo sentido no corpo, amados.
E quando todos estão imbuídos da mesma coisa, aí o poder de Deus se manifesta. Porque a palavra diz, impressionante. Amém? Não cheguei no fim ainda. Não é tremendo esse negócio? Do corpo de Cristo. Eu estou sentindo aroma de mirra. Muitos vão sentir nessa noite. Não é por causa da flor, dama da noite, mas que você vai sentir mesmo. Uma coisa espiritual. Você vai sentir o aroma de Cristo. A mirra. Muitos vão dormir sentindo esse aroma de mirra. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou dizer uma coisa aqui. É muito tremendo isso. Por que é muito tremendo? Acho que uma grande parte aqui das pessoas que estão aqui, elas sabem como foi o início da igreja. Como ela se deu. Em que patamar ela se deu. O que aconteceu ali. Agora, isso é uma coisa tão importante para a congregação, que Deus deu várias instruções para as tribos de Israel. Se você for ler detidamente, por exemplo, o livro de Levíticos, você vai ver lá as coisas que Deus colocou naquele negócio. Coisas que ficaram no DNA dos judeus e vieram no DNA da igreja. O quê? O quê? Uma das coisas, dentre muitas, abre Levíticos capítulo 5, de versículos 35 a 37. Olha que coisa essa. Vamos ver se está igual a minha tradução, senão eu vou fechar lá e vamos ler a minha. Amém, amados? Aleluia! Glória a Deus! Calma que vamos terminar já, mas eu quero que eu possa... Tá bom, posso ler? Vai, abre aí, em Levíticos capítulo 25, de 35 a 37. Tá tudo bem com você? Você não imagina como eu quero que você receba essa palavra. Como você seja instruído nela. E você passe a partir de hoje a desempenhar o teu verdadeiro papel no corpo de Cristo. Gente, olha para cá, olha para mim que é mais negócio. Amém? Tá, ela não achou, mas eu vou ler para vocês. Levíticos 25, de 35 a 30. Amém? Todo mundo achou aí? Glória a Deus, eu vou ler. Instruções de Deus. Quando o teu irmão empobrecer, isso é ideia de Deus, amém? Não é minha. Pense um pouco comigo. E as suas forças decaírem. Gente, olha para cá. Suas forças decaírem, sustentá-lo-ás como a um estrangeiro peregrino, para que viva contigo. Você vai chamá-lo, vem viver comigo. Eu vou te sustentar. Não tomarás dele juros nem ganho, mas temerás ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás o teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mandamento por lucro. Você vai ele pronto. Vai cuidar dele, hein? E lá, o negócio do jubileu, quando você devia alguma coisa, e chegava no tempo de jubileu, tua dívida era perdoada. E se você não podia pagar, não tem problema. Deus mandava perdoar. Porque Deus queria que eles vivessem bem entre eles. E uns dessem suporte aos outros. Suporte e apoio. Amém? Uns apoiassem os outros. Olha o que diz lá em Gálatas capítulo 6, 2, não precisa abrir. Carregai os fardos uns dos outros. Isso é corpo de Cristo. Carregai os fardos uns dos outros, porque assim cumprireis a lei de Cristo. Não estou nem falando lei de Moisés, estou falando lei de Cristo, lei do Espírito. Levai os fardos uns dos outros. Não está falando, deixa eu carregar aqui com o dedinho, deixa eu até para os outros verem que eu dei uma ajudinha. Deixa eu fazer uma oração aqui por ele. Não, pegue o fardo dele e carregue. Levai os fardos uns dos outros, porque assim cumprireis a lei de Cristo. Não lei do homem, não lei de Moisés, mas lei de Cristo. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Vocês leram aqui um trechinho de Levítico, mas eu te convido um dia a se deter nisso, começar a ler, para você ver quantas coisas Deus falava, para que
os irmãos deles, os irmãos que eu digo, não é irmão da mesma família. Por exemplo, irmãos da mesma tribo, que era enorme, as tribos eram enormes. Tinham milhares, 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 milhares de pessoas em cada tribo. Estes eram irmãos. Mas hoje, eu vou dizer uma coisa, nós somos uma só tribo. Eu acabei de ler em Efésios 4 em diante. Nós somos um só povo. Você não leu lá? Nós somos chamados à mesma comunhão, que é a comunhão de Cristo. Glória a Deus. Ainda, eu vou dizer de novo, ainda que sejamos diferentes uns dos outros, ainda que pensemos diferente, mas nós temos o mesmo Espírito. Então é necessário que vivamos em comunhão, até para que se produza cura no nosso meio. Amém, amados? Amém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um dia, quando uma pessoa, isso me ocorreu agora, tinha uma congregação lá, uma igreja, e uma irmã, não sei se era intercessora, um irmão, uma irmã, ela contraiu câncer, estava cancerosa, estava muito doente. O pastor foi ao púlpito e disse assim: a igreja está com câncer. Porque um membro do corpo estava com câncer, e isso atingiria de alguma forma, não que as pessoas iam contrair câncer, não é isso. Mas o corpo estava enfermo devido à enfermidade da irmã. E o que ele queria dizer? Olha, nós precisamos orar por ela. Vamos cuidar dela, a começar em oração. Vamos dobrar os joelhos aqui e vamos orar e clamar para que haja cura. Naquela semana ela foi curada. Oração do corpo, gente. É impressionante. Você não pode ser egoísta. Você tem que entender, precisa entender, não tem que entender. É necessário que você entenda que você tem pessoas que pertencem à mesma família tua, que é a família da fé, e que precisa de você. Muito de você. Às vezes numa oração, às vezes numa oferta, às vezes num quilo de carne seca. Não sei. O que Deus toca no coração. Mas pelo fato de muitos, às vezes, estarem envolvidos demais neles mesmos, eles não olham para os outros. E o corpo sofre com isso. Nós precisamos entender, ter esse entendimento, assim como lá, congregação dos filhos de Israel, eles tinham perfeito entendimento a respeito disso. Agora, isso, amados, estava no DNA do israelita. Sabia disso? Estava no DNA deles. Por que estava no DNA? Abra em Atos capítulo 4, a partir do 32, vocês vão ver como é que foi o início da igreja. Porque o início da igreja só tinham judeus. Alô? Só tinham israelitas. A primeira igreja, pelo menos nos primeiros 20 anos, talvez, de igreja, eram só judeus. Olha lá como eles agiam. Era um só Espírito, um só corpo, um só Deus, um só batismo. E ali eles tinham uma perfeita comunhão, aleluia. Era um coração e alma da multidão. Corpo. Dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Corpo de Cristo. Alô? Alô? Mas todas as coisas lhe eram comuns. Eu não tenho mais que ele, não tem mais que eu. Todas as coisas aqui são comuns. Se ele precisar, eu vou dar para ele. Estamos longe dessa igreja, hein? Diga comigo, estamos longe dessa igreja. Mas diga com fé, estamos longe dessa igreja. Mas hoje, queremos chegar perto desta igreja. E ter a mesma ação desta igreja. Não havia entre eles necessitado algum. Então eles tinham no DNA esse negócio. Por que não está no nosso, gente? Nós somos oriundos disso aqui, dessa igreja. Nós somos oriundos dela. Da raiz da igreja de Cristo, do corpo de Cristo na terra dos viventes. Aleluia!
34. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. O que você vai levar daqui? Quando você partir daqui, você pode ajuntar montanhas. Vou deixar para os meus filhos. Muitas vezes você vai deixar um problemão para os seus filhos. O melhor legado que você vai deixar para os seus filhos é o poder de Deus, é o conhecimento de Cristo. É a maneira de como você andou em Cristo Jesus. Este legado, o ensino de Cristo, o ensino da palavra, o conhecimento de Deus, é isso, este é o maior legado que você vai deixar para os teus filhos, amados, amém? Mas tudo bem, se você tiver alguns recursos, você pode deixar também uma parte disso para ele. Mas entenda uma coisa, que o corpo de Cristo é muito mais elevado em importância do que a família biológica. Agora eu vou cravar isso na sua mente. Vou mesmo. Abra em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você quer que eu abra? Eu já abri. Minha Bíblia é muito veloz, mais veloz que esse computador. Então. Diga então. Agora deixa eu ler, por favor. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele está falando em chinês? Não. Em aramaico? Não. Aqui está em português. Principalmente, diga principalmente, aos da família da fé. Então, amados, nós precisamos nos dar muito bem. Ainda que tenhamos problemas, os problemas existem para eles serem resolvidos, enfrentados. Mas os problemas enfrentados juntos é um problema para o diabo. Porque ele não suporta isso. Unidade, comunhão não é com ele. O que é dele é divisão, contenda, briga, rixa, confusão, isso é tudo dele. Rebelião, isso é tudo com o diabo. Mas não temos nada disso, amém? Somos o corpo de Cristo, ainda que tenhamos problemas, vamos resolvê-los em família, e glória a Deus, aleluia, vamos caminhar, e o Senhor vai ser glorificado, exaltado, nas nossas ações, nas nossas atitudes, em nome de Jesus, amado. Senhor da glória, eu vou te provar esse negócio, eu gosto dessas passagens, porque às vezes nós somos muito, Deus fala, olha para os irmãos aí. Tá bom, a família de Jesus foi lá chamá-lo. Mas, antes, olha só o que aconteceu. Olha para mim, bonitinho aqui. Olha para mim por causa daquilo que você vai ouvir. É o seguinte, José tinha morrido. Jesus era o primogênito. Pela própria tradição judaica, o primogênito tinha que ficar com os negócios do pai. É como se fosse obrigado a ficar com os negócios do pai, porque ele ia ser a autoridade sobre os irmãos como primogênito. Ok? Ele que ia ser o sustentáculo da família. Se lembra quando aquele filho da viúva de Naim morreu? A mulher estava apavorada. A mulher estava angustiada, estava desesperada, porque ela era viúva e o único filho dela, aquele que poderia sustentá-la, tinha morrido. E Jesus toca lá no esquife e ressuscita o menino. Toma teu filho, mulher. E Jesus não assumiu nada disso. Porque ele tinha coisa mais importante. Ele tinha que obedecer ao Pai. E os propósitos do Pai, o ministério dele era a salvação. Ele tinha que falar do evangelho do reino, as coisas que o pai ele tinha falado para ele falar, pregar, etc. E aí eles ficam boquiabertos. Jesus não quer saber da herança, não quer saber da sua primogenitura. Isso é uma coisa que até hoje pode fazer com que o primogênito que não quiser assumir, ele ser deserdado, sabia disso? De tão importante que é para eles. Falando sério.
Vai procurar saber entre os judeus. E Jesus quis saber, ele tinha que pregar, ele tinha que ministrar, ele tinha que manifestar o ministério da salvação, e ele saiu, ele até mudou de lugar, não ficou morando com a família, foi morar em Cafarnaum, e a família continuou morando em Nazaré, apesar de ser perto, mas ele foi morar longe da família, porque eles poderiam atrapalhá-lo naquilo que ele tinha que cumprir. E aí, eles falaram, ele está louco, ele está fora, a família falou, ele está fora de si. Como? Ele não assume sua primogenitura, não assume a carpentaria e não vai cuidar dos seus irmãos como primogênito da família. Ele está louco. E falar, tá isso, lá em Marcos 4, ele está louco. Aí de repente fizeram uma comissão, uma reunião, vamos lá buscar. Esse negócio está errado, vamos lá buscar. E ele estava lá pregando para um monte de gente. E chegaram lá, um dos discípulos viu e foi falar para ele, mestre, tua mãe e os teus irmãos, não fala José, porque ele já tinha morrido. Tua mãe e teus irmãos estão aí, estão querendo falar contigo, então vieram te pegar. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele apontou para eles. Todos os que fazem a vontade do meu pai, esse é meu irmão, esse é minha mãe, esse é a minha família. Ei, Jesus não erra. Jesus não erra, amado. Então vamos parar de mimimi e vamos caminhar como corpo cheio do Espírito Santo para grandes conquistas e alcançar as almas por aí, em nome de Jesus, aleluia. Porque quando o corpo está são, o corpo está bem, há uma grande manifestação do poder de Deus e muitas pessoas são alcançadas por isso, porque o Espírito Santo vai ter mais ação, porque nós estamos em comunhão. Amém. Amém. Aleluia. Então veja como começou a igreja primitiva, aquilo estava no sangue deles, que eles tinham que se dar bem, eles tinham que ser bondosos, pessoas que realmente iam ajudar o outro, aquele que tivesse mais ia repartir e tudo mais. Olha como começou a igreja, mas Deus está levantando uma igreja nova. Deus está reinventando a igreja, porque ela saiu fora de todos os seus parâmetros, como igreja que exala nela o poder de Deus, a unção de Deus. Amém, amados? Amém. Ok, vamos encerrar nossa conversa. Abre em Hebreus capítulo 2. Encerrando. Hebreus 2. Ok, versículo 12, vai. Você entender que tem congregação, agregação. Aqui agregamos os valores de Deus juntos. Amém? Agregamos a glória de Deus juntos. Agregamos o conhecimento de Deus juntos. Agregamos os nossos próprios pensamentos juntos. Estamos juntos ouvindo a palavra. Dizendo, a meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Nós estamos louvando a Cristo, exaltando o poder dele. Aqui juntos, na congregação. Agora, quem diz, e agora eu vou desmascarar o inferno em nome de Jesus. Quem diz que você não precisa da igreja? Não precisa congregar. Quem diz? Quem disse isso para você? Manda vir falar comigo. Manda mesmo. Hebreus 10, 25. Quem disse? Quem disse isso? Disse uma tremenda idiotice. Porque está ouvindo um monte de banana podre aí fora. Não é verdade? Tem que radicalizar logo. Está ouvindo banana podre. Entra aqui a banana podre, sai mais podre do outro lado. Amém, amados? Não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de agregar-nos. Repete comigo, não deixemos. Não, fala para o teu irmão aí. Não, ela não vale. Fala para ele. Não deixe de se agregar. Não deixe de congregar. Agregar e congregar é a mesma coisa. Amém, amado? Como é costume de alguns, você vê, a palavra de Deus é sempre atual. Quantas pessoas estão aí perdidas e falando besteira,
por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. E Jesus disse lá em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Santo Deus, quando nós vamos parar de errar por não conhecer isso? Não conhecer o poder, a palavra e o poder. Como é costume de alguns, antes façamos a admoestação. Admoestar é alertar. Ô, meu irmão, para, vamos lá congregar. Você está fora do corpo, você vai ficar gangrenado. Tua vida espiritual, olha lá, você choca ele. Vai ficar gangrenado, e vai mesmo, porque o sangue de Jesus não vai estar pegando ele. Porque ele está desconectado, amém? E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia, bem maiúsculo, hein? Aquele dia que nós vamos encontrar com ele. Quanto mais o dia está se aproximando, nós estamos brincando. O dia está se aproximando desde lá, de 2000 anos atrás. Mas para Deus são 2 dias. Então se imagina agora. Se lá disse que ele estava chegando aquele dia, a palavra de Deus, né? Por isso que eu falo, é sempre atual. Você imagina hoje, pensa bem. Deus está contando os milésimos de segundo, porque no celestial é o milésimo de segundo que falta para ele vir. Se lá estava chegando aquele dia, hoje então, como é que está? Amados, vamos pôr as barbas de molho? Mas eu falei, as mulheres, vai pôr o quê? Põe o brinco de molho, não sei. Põe o colar de molho, a pulseira de molho. Mas vamos meditar, refletir nisso para que nós não nos percamos. Amados, tem muita gente se perdendo por aí. Tem muita gente que está no buraco. Nós estamos aqui juntos ouvindo a palavra para nós sermos curados. Aleluia. Corpo por corpo. E em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar. Não toca nada ainda. Olha para mim. Aquele que sentir no coração, você vai fazer algo profético, mas a tua atitude vai gerar uma unção que você não possa imaginar. Por causa do teor da mensagem. Por causa da unção que isso pode gerar. A mirra que pode gerar. Você vai agora pôr a mão no seu bolsinho, ou no seu bolsão, e vai tirar uma semente. E vai dar para alguém, não vai trazer aqui, você vai dar para alguém aí que você sentir no seu coração que você deve dar. Feche os teus olhos. Pastor, isso aí nunca vi. Isso é o corpo de Cristo, tá bom? Aleluia. Não estou falando de mim, estou falando pelo Espírito. Então é o seguinte, Espírito Santo, que o Senhor possa encontrar liberdade para determinar no coração o que essa pessoa deve dar para aquela, a qual ela sentir no coração que deve dar uma semente. Pai, é o teu Espírito se movendo, o Espírito de Deus, santo é o teu nome. Pai, este lugar seja cheio da tua glória. O Senhor é Deus. E o Senhor não é Deus de confusão. Mas a tua palavra é íntegra, é reta, é poderosa. Pai, faz conforme o teu querer, mas que cada um que sentir realmente deixe o teu querer e efetuar fluir, Pai. Para que de fato sejamos mais amadurecidos a partir de hoje. Sejamos mais corpo de Cristo ainda a partir de hoje. Tenhamos mais comunhão ainda a partir de hoje. E possamos verter uma unção muito mais densa e forte a partir de hoje, Senhor. Ah, Pai, porque o Senhor faz isso. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Amém, amados? Fica o critério teu com o Senhor. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Mover começou. Não precisa ficar constrangido, não. É o Espírito Santo que está se movendo. Amém.
Eu sou apenas um porta-voz. Charamastre canta. Lamastre balabasuri ombrobobucai. Reblemastor bocoma. Rigriande balabastre. Recontrobostubianda recatrebia vastio boncoma. Rebobocoma negaste brecoma di griviala bahaia. Rocro io nostrobio corrobobocomi anda la babaia. Revestei. Comante rebe flow rebanat biambobocoma na basta bacai. Aleluia. Deus santo, não desligue. Não desligue. Amados, você quer comer uma pizza e depois voltar? O negócio é sério, hein? Deus está falando, isso vai gerar. Não vou ficar repetindo. Abraxarica. Repralabra suricomana. Xeremanabra. Aleluia. O Espírito Santo já começou a se mover lá atrás. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é poderoso. Lamassurianda. Não seja tímido, hein? Labrassuri canta. Aleluia. Amém. Aleluia. Espírito Santo se movendo aí. Aleluia. Aleluia. Tá vindo a mirra. Tá vindo a mirra. Se você sentir de dar o carro para o irmão, pode dar o carro. Dá a chave para ele. Modo de dizer, mas não sei. Deus é poderoso. Amém? Lamassuriano. Você se sentir de dar o corrente, o anel. Se não tiver em espécie. Cheque. Cheque predatado. Loucura de Deus é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Aleluia. Por isso Deus não chamou muitos sábios e entendidos. Mas Ele chamou os que não são para aniquilar as coisas que são. Aleluia. Comanda fácil, neurocoma na cara. Aleluia. Glória a Deus. Ó. Tá acontecendo coisa. Muita gente não está vendo, mas o Espírito está se movendo. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Lamassurianda labra. Quer que eu vire as costas? Não precisa mostrar para mim que tá. Isso é entre você e Deus. Eu creio que isso vai gerar algo. Que Deus vai levantar essa igreja, uma igreja vigorosa, cheia de cura do Espírito Santo, cheia de poder, cheia de glória, reblanasturianda, cheia de libertação, ei, aleluia, cheia de comunhão, de regozijo, de adoração, de louvor, cheia, labraço do gozo do Espírito, aleluia, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo, aleluia. Amém, amados?
Tem gente que pensou assim, posso terminar logo. Amém? Glória a Deus. Ok. Tem pessoas que vão ser surpreendidas esses dias com a manifestação de uma experiência com Deus. Aleluia. Saiba, ou lembre-se do que Deus falou aqui no início. Deus te escolheu. Deus te escolheu, filho. Vai te honrar diante de tantos desatinos, desafetos, diante de acusações, tantas acusações. Deus vai te honrar. E você vai ser uma pessoa que Deus vai usar para curar muitas mulheres. Amém? Deus vai colocar uma obra social nas vossas mãos. Algo social, Deus está chamando você. Aleluia. Você não sabe o que está gerando isso aqui, amém? Glória a Deus. Deus quer curar sua alma a partir do alma. Sua alma está conturbada, sua alma está vazia, sua alma está aflita, sua alma está desesperada, a sua alma está correndo atrás do vento, mas hoje o Senhor manifesta Cristo e diz que Ele é a tua esperança, o teu renovo, a tua cura, e você está no corpo para que o que está sendo gerado aqui cure a sua alma, cure a sua mente e te liberte do passado para que você possa receber o que Deus preparou para ti adiante. Lamassuri, aleluia! Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que está com dor ou alguma enfermidade aí? Já, levante a mão agora. Aleluia. O que você tinha? Hã? Eu fui no hospital, orei por você. Agora me lembrei. Corpo por o corpo. Você ouviu a mensagem? Você lembra que eu fui lá, orei por você? Lembro. Olha. Estendam a vossa mão para cá. Você vai orar com fé. Você vai unir a vossa fé com a minha fé. E juntos vai haver uma poderosa fé aqui. Em nome de Jesus. Porque Deus é bom. Deus quer fazer algo extraordinário. Olha, agora me lembrei, né? Poxa, me lembrei de você. Não estava lembrando de você. Ele não conhecia, né? Conhecia? Eu lembrei da senhora, me lembrei. Estenda as vossas mãos, não encolha as vossas mãos. Diga, Adnilson, nós te amamos. Deus te colocou aqui hoje. Para que nós, em fé, no mesmo Espírito, que é o Espírito do Deus vivo, determinássemos, no nome que está sobre todo nome, a tua cura, cura do seu cérebro, libertação, a glória de Deus se manifeste neste lugar, se manifeste na sua vida, liberte o seu cérebro de todo mal, todo tumor, de toda malignidade, de toda doença. Declaramos vida neste cérebro. A vida de Cristo. A vida do Espírito. Agora, todo mal deste cérebro saia dele. Em nome de Jesus. Diga comigo, Espírito Santo, renova esse cérebro.
artérias, neurônios, cerebelo, toda massa encefálica, seja vivificado pelo poder de Deus. Este cérebro seja restabelecido, porque Jesus Cristo, a palavra disse hoje, pelas feridas de Jesus, o Ednilson foi curado, ele foi libertado, ele foi totalmente restaurado. Agradecemos agora ao Senhor pela cura deste cérebro, pela libertação, porque o Senhor é fiel, e o Senhor está atendendo o clamor do teu corpo, da tua igreja, que é lavada e remida pelo teu sangue. O teu sangue, Jesus, está sobre o cérebro de Edmilson. Obrigado, Senhor, porque esta é a função do teu corpo. O corpo cura o corpo. O poder da tua mirra se manifeste agora na vida do Edmilson. Em nome de Jesus. Edmilson, receba. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Amém, irmão? Ana, vai dar recado? Amém? Quem que conhece quem está do lado aí, do membro do mesmo corpo que está do lado aí? Eu mesmo não conheço todo mundo que está aqui, então todo sábado tem uma reunião aqui de jovens, e 0 a 99 anos somos jovens. Então eu queria convidar vocês todos a virem se reunir com a gente, se conhecer cada membro do corpo, para a gente bater um papo, se conhecer melhor e, em cima dessa palavra, sermos curados, nos curarmos, em nome de Jesus. Amém? Amém, aleluia. Tem recado das mulheres aí, ou mulherada? Vem cá falar, menina. Eu não sou mulher. Mulheres, Café com Elas, receberam aí faz umas 2, 3 semanas, né, Carol? Mudou o endereço, fiquem atentas, vai ser dia 26, às 9h30. Vocês que estão em jejum, né, dos 21 dias, leve a sua frutinha, não saia do jejum. Leve o seu hummus. Leve a sua frutinha, a sua batata, a sua alface, amém, sua mandioca, enfim, leve, amém. Feijão, uva. Aí, domingo de manhã, o pastor Ney vai ministrar aqui, amém? Amém. Aleluia, traga alguém conhecido, também não conhecido, pode trazer, chamar, convidar, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Amém, amados? Então, visitas aqui, olha, visita, levanta a mão. Visitas, olha as visitas. Que mais? Visita o Rafael. Vai lá e dá um abraço no Rafael, senão eu te dou um abraço. Vai lá, Will, dá um abraço no Rafael. Diga, seja bem-vindo, Rafael. Hã?
Quem está lá no fundo? Lá no fundo, dá um abraçaço aí. Aleluia. Aleluia. Ele não é visita. Ele não é visita. Mas É seu amigão. É o corpo. Eu te conheço. Lá da costura, não sei das quantas. Deus está curando o seu coração. Tem uma ferida. Uma ferida de sentimento. Deus te cura, viu? Amassuriando. Vai haver liberação de perdão. Libera perdão no seu coração. Deus está te curando hoje. Não importa, Deus te ama e ama outra pessoa também que te feriu. Então Deus é aquele que no corpo de Cristo foi quebrado, foi anulado um muro de divisão que havia. Grande vai ser a obra na tua vida, no meio dos teus. Você foi muito acusada e também rechaçada, como fala? Não é rechaçada, é como rechaçada. Não. Não é perseguida. Não. Quando rejeitada. Mas o Senhor nunca te rejeitou. Amém. Dá um abraço. Aleluia. Abraço de pai, tá? Amém. Amém. Você precisa de abraço de pai. Amém. Nós te amamos. Amém, igreja? Deus está vindo com um suprimento novo na sua casa. Você vai ver. Não te preocupes. Glória a Deus. Uma vitória que já chegou nas tuas mãos. Amém? Você vai vir contar. Testemunho de algo que o Senhor está dando. Deus está te dando uma empresa. Amém? Deus vai te dar uma empresa também. Receba, abra as mãos. Receba isso em nome de Jesus. Olha, é uma habilidade, tá? Você já tem. Glória a Deus. Receba a bênção. O amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus. A comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida muito forte, até a volta muito próxima do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia.